sentidos, verdades vão brilhar. Digitar com santa força é nosso farol. No portal TDW o saber rompe o sol. Na trilha dos rios antigos seguimos com paixão, resgatando a história da galáxia em expansão. Com sabres, códigos e voz, nossa missão é lutar contra a névoa do esquecimento, vamos iluminar. E somos todos Jedi da palavra e da razão. Guardamos o cânone, reescrevemos a canção. Portal TDW, rebelde é o teu nome. Na galáxia distante és o farol que consome. De arquivos imperiais, as lendas de Titã, mergulhamos no saber, revelamos a visão. Voando com os caçadores, nas rotas do saber, trazemos o que é esquecido pra quem quer entender. This is madness. Na alvorada da esperança, nosso grito vai soar no portal TDW. A força vai reinar, que a galáxia nos ouça. Além do que se vê, o legado vive em nós e renasce com você. I got a bad feeling about this. E somos todos Jedi da palavra e da razão. Guardamos o cânone e reescrevemos a canção. Portal TDW, rebelde é o teu nome. Na galáxia distante és o farol que consome. E somos todos Jedi da palavra e da razão. Guardamos o cânone e reescrevemos a canção. Portal TDW, rebelde é o teu nome. Na galáxia distante és o farol que consome. Que consome. És o farol que consome. This is the way. Aliada minha é a força. E poderosa aliada ela é. Olá! Sejam bem-vindos a mais uma conversa aqui do Portal TW, o lugar onde a gente mergulha fundo nos temas que importam. Sabe, o universo de Star Wars é, nossa, imenso, né? Tá sempre crescendo. Mas assim, tem algumas histórias que se destacam de um jeito diferente. É verdade. Não só pela ação, pelos efeitos, mas pela profundidade mesmo. Andor é um desses casos, sabe? Trouxe uma camada de filosofia, de política, que, nossa, faz a gente parar pra pensar. E hoje, o nosso foco vai ser num personagem e numa ideia que marcaram muito a série. O jovem Karis Nemik, o manifesto rebelde dele, que foi super impactante. E, claro, a interpretação do Alex Luther. Isso. Uma mensagem que, olha, reverberou muito além da ficção. A gente vai explorar isso tudo com base numa análise bem legal que saiu lá no Portal TW. Exatamente. Essa matéria do Portal TWW vai ser nosso guia, assim, para a gente entender como a Andor usa o Nemik e o manifesto dele não só como elementos da história, né? Sim. Mas como ferramentas para discutir de forma bem direta, eu diria, a opressão, as muitas formas de resistir e a própria natureza do poder. É uma abordagem bem crua, realista e, por isso mesmo, muito relevante. Perfeito. Então, a nossa missão aqui hoje é descompactar isso tudo. Analisar o que faz o manifesto do Nemik ser tão poderoso, como a atuação do Alex Luther deu vida a essas ideias de um jeito inesquecível, e por que essa filosofia rebelde de Andor, que o artigo do portal TWW dissecou, conversa tanto com a gente hoje. Preparados? Então vamos lá. Vamos começar pelo Nemik. Ele aparece em Andor como um ponto de luz idealista, né? No meio de um grupo de mercenários bem mais cínicos, assim. Totalmente. É um jovem que acredita demais na causa da rebelião. Mas não só como luta armada, sabe? É quase um imperativo moral e intelectual contra a tirania do Império. Ele é tipo a alma pensante da resistência ali. E o manifesto dele? O manifesto. O artigo do portal TDW descreve super bem isso. Não é só um panfleto tipo Abaixo o Império. É quase uma tese sobre como a opressão funciona. Exato.
Nemec está dissecando como o Império opera, como ele usa o medo, a burocracia, a apatia, até a nossa própria complacência, né? Para se manter no poder. Aqui é onde fica realmente interessante. Ele argumenta que a maior arma do opressor é fazer a gente esquecer que está sendo oprimido. Ou pior, aceitar isso como se fosse normal. Exato, e essa análise da mecânica do poder é um dos pontos altos que o artigo do portal TDW explora bem. Nemec, segundo essa matéria, ele identifica a opressão não só na violência óbvia, tipo os Stormtroopers atirando. Sim, a violência explícita. Isso, mas na estrutura sutil do controle. Por exemplo, como o Império lá em Ferrix usa a vigilância o tempo todo, a burocracia que sufoca, a repressão econômica, para minar a vontade das pessoas aos pouquinhos. Devagarinho, né? É. O artigo até compara essa tática assim mais insidiosa com exemplos reais, históricos e até atuais de controle social. Mostra como a ficção está espelhando mecanismos de poder que existem de verdade. E o fascinante aqui é como essa análise tão profunda, vinda de um personagem que nem é o principal, né, ganhou vida própria. Verdade. O manifesto vira tipo um objeto importante na trama. Ele é passado adiante, influencia outros personagens. Mas fora da tela, como o artigo bem aponta, ele gerou um debate imenso. Foi mesmo. As pessoas começaram a discutir as ideias do Nemec, a aplicar os conceitos dele às situações do mundo real. Essa viralidade não foi só pelo drama da série, foi pelo conteúdo mesmo. Um conteúdo incômodo, mas certeiro. É um sinal da força que as ideias têm quando tocam em verdades universais. Sobre poder, sobre liberdade. E o artigo do portal TDW também ressalta uma coisa crucial. O jeito como o Nemec descreve a opressão como algo que se adapta, que muda de forma. Não é um monstro parado, estático. Boa observação. Ele diz que ela pode ser barulhenta, brutal, ou pode ser silenciosa, administrativa, quase invisível. Essa percepção da fluidez do poder é o que torna o manifesto tão atemporal, né? Aplicável a tantos contextos diferentes. Com certeza isso ajudou nessa repercussão toda. Agora, assim, uma ideia poderosa no papel é uma coisa, mas dar vida a essa ideia na tela, com a intensidade certa, com a vulnerabilidade necessária, aí é outra história, né? Com certeza. E é aí que entra a performance do Alex Lauter. Quem já viu outros trabalhos dele, tipo The End of the Thing World ou Black Mirror, sabe que ele tem um talento especial para esses personagens mais complexos, que carregam um mundo dentro deles. Em Andor, o Lauter não faz o Nemec ser só um idealista sonhador, sabe? Ele entrega uma atuação que é, ao mesmo tempo, fervorosa e muito frágil. São. Você vê nos olhos dele a paixão pela causa, convicção total, mas também percebe a juventude, a incerteza, talvez até um certo medo diante da brutalidade daquele mundo. O artigo do TW menciona especificamente como ele usa as microexpressões, as pausas na fala, para passar essa complexidade toda. Não é só o que ele diz, é quem está dizendo. Sem dúvida, a análise do portal TW sobre a atuação do Lauder foca muito em como ele evitou transformar o Nemec num estereótipo, né? Aquele jovem revolucionário clichê. Exato. Não tem melodrama exagerado. Pelo contrário, o Lauder coloca no personagem uma calma quase estudiosa, mesmo quando ele fala com paixão. O artigo argumenta que essa contenção torna a mensagem ainda mais forte. É a força quieta da convicção intelectual, não o grito desesperado. Ele passa a ideia de que a resistência do Nemec é, antes de mais nada, um ato de pensamento, de análise. Isso é muito forte. E essa vulnerabilidade que o Lauter traz é fundamental. O artigo do portal TDW sugere que, ao mostrar o Nemec como alguém fisicamente frágil, quase deslocado naquele ambiente violento dos rebeldes... Sim, ele parece um peixe fora d'água às vezes. Exato. A série reforça a ideia de que a verdadeira força dele está nas ideias, no legado intelectual. A performance do Lauter explora essa tensão o tempo todo. A mente brilhante e idealista presa num corpo jovem, mortal, num universo super perigoso. Se a gente conectar isso ao quadro geral,
A atuação dele não só dá voz ao manifesto, ela encarna o manifesto. Mostra que a luta pela liberdade é profundamente humana, cheia de risco, cheia de contradição. Ele faz a gente acreditar no poder daquelas palavras, porque a gente acredita na sinceridade e na fragilidade de quem escreveu. Então, o que tudo isso significa em termos de filosofia? Que tipo de pensamento rebelde Andor, através do Nemik e da análise do portal TDW, está apresentando para a gente? É mais do que só vamos lutar contra o Império, certo? Com certeza é mais. A filosofia que sai do manifesto e que o artigo do TDW aprofunda, desafia aquela noção mais simples de resistência. O Nemik argumenta que a rebelião mais eficaz começa na compreensão. Na compreensão. Interessante. É preciso entender as ferramentas que o opressor usa, reconhecer as estruturas de poder, para aí sim conseguir desafiar de um jeito que faça diferença. Não adianta só reagir com raiva, sabe? Precisa de estratégia, de análise. O artigo chama isso de alfabetização do poder. É como se o Nemik quisesse que as pessoas aprendessem a ler o sistema para poder reescrever ele. Alfabetização do poder. Gostei disso. E é aqui que a relevância para hoje em dia explode, né? Um ponto que o artigo do portal TW bate bastante na tecla. Isso levanta uma questão importante. Qual? Quantas das estruturas que controlam a gente hoje são visíveis e quantas são sutis, quase invisíveis? Tipo a burocracia, ou sei lá, a manipulação por algoritmos que o artigo sugere como paralelos modernos ao controle do Império. Nossa, sim. A série, ao focar nessa análise do Nemik sobre como a opressão se normaliza, convida a gente a olhar de forma crítica para o nosso próprio mundo. Será que a gente está atento às formas como o poder opera ao nosso redor? O artigo argumenta que a apatia e a falta de compreensão são os maiores aliados de qualquer sistema opressor, seja ele fictício ou real. Essa provocação é forte mesmo. Leva a gente a pensar sobre as narrativas que a gente consome, as informações que a gente aceita sem questionar muito. Exato. O manifesto do Nemik, nessa visão do artigo, funciona quase como um chamado para consciência crítica. Um lembrete de que a liberdade exige vigilância constante, não só contra a ameaça óbvia, mas contra aquelas que se disfarçam de normalidade ou de conveniência. É um convite para a gente examinar as correntes invisíveis. Bom, como a gente sabe, o Nemik não tem um final feliz na série, né? Infelizmente não. Ele morre jovem, sem ver a rebelião realmente ganhar força, mas as ideias dele, ali no manifesto, sobrevivem. Viram um legado, um símbolo muito potente de que a resistência pode começar com uma caneta ou um datapad, no caso, tanto quanto com um blaster. Isso. O artigo do portal TDW trata o manifesto quase como um personagem por si só, que continua a jornada depois da morte do autor. Exatamente. E a durabilidade dessa mensagem, o porquê de ela continuar ressoando tanto, é algo que o artigo atribui muito à universalidade dela. O Nemik estava escrevendo sobre o Império Galáctico, claro. Sim, o contexto é Star Wars. Mas as observações dele sobre a natureza do poder, sobre como a opressão desumaniza e como a liberdade exige um esforço consciente, isso se aplica a inúmeras situações, ao longo da história e hoje. O artigo do portal TDW até sugere que o manifesto poderia ser lido como um comentário sobre a luta contra regimes autoritários, contra a desinformação, ou mesmo contra estruturas sociais injustas. Faz todo sentido. A força da ideia do Nemik, que foi amplificada pela performance do Lothar e bem dissecada no artigo, está nessa capacidade de transcender o contexto específico de Star Wars. Ela se conecta com um desejo humano muito fundamental por autonomia, por dignidade. Por isso, o manifesto inspira discussões que vão muito além dos fóruns de fãs, sabe? Toca em filosofia política, em ética, em ativismo. Ele vive porque as questões que ele levanta sobre como reconhecer e combater a opressão nas suas muitas formas são perenes. O legado do Nemik não está nas batalhas que ele venceu, mas nas mentes que ele continua a despertar. Nossa, foi uma análise então, hein? Exploramos muitas camadas dessa história. Recapitulando rapidinho o que a gente conversou, com base nessa matéria super rica do portal TWW, a gente dissecou o manifesto de Nemik, né? Não só como um chamado para a luta, mas como uma análise crítica, profunda da mecânica da opressão.
Isso, destacando a percepção dele sobre o controle sutil e a complacência. Exato. Vimos também como a atuação do Alex Lauter foi, assim, essencial, trazendo aquela mistura de fervor intelectual com vulnerabilidade humana que deu um peso, uma autenticidade para essas ideias tão complexas. Fundamental. E, por fim, a gente conectou essa filosofia rebelde de Endor com o nosso presente, né? Refletindo sobre a relevância universal dela e o chamado à consciência crítica diante das estruturas de poder que nos cercam. E para finalizar, talvez deixar uma provocação que ecoa um pouco as reflexões do artigo do portal TDW. O manifesto do Nimic lembra a gente que a resistência mais significativa, muitas vezes, começa no reconhecimento silencioso das estruturas que nos limitam. A jornada dele, mesmo sendo trágica, levanta uma questão poderosa. Qual é o valor de uma ideia que nos ajuda a ver o mundo com mais clareza, mesmo que a luta pareça esmagadora? E o que cada um pode fazer, a partir dessa clareza, para desafiar nem que seja minimamente as forças que buscam restringir o pensamento e a liberdade. Fica essa reflexão, né? Sobre o poder individual da consciência. Uma reflexão fundamental mesmo. Esperamos que essa conversa tenha sido tão estimulante para quem ouviu, quanto foi para nós duas aqui. Agradecemos muito a companhia nessa exploração das ideias de Andor, guiada pela análise do portal TDW. E, claro, o convite está sempre aberto. Visite o portal TDW, o tdw.com.br, para ler a matéria completa e encontrar muito mais conteúdo sobre Star Wars, cultura pop, tecnologia, enfim, tudo o que faz a gente pensar. Siga também nossas redes sociais para continuar essa conversa. Somos o portal TDW e a gente se encontra na próxima.